Hoje a irmã continua no Ministério Lagoinha. Não. Como é que está o relacionamento da pastora Helena Tanuri com a família, né, Valadão? Sim, da família a gente sempre foi muito próxima, a Ana e a Mariana. E aí, como é que foi essa experiência? Eu vi a senhora falando em 34 anos. Na Lagoinha, nós fizemos parte da Lagoinha durante 34 E anos. quanto tempo de Diante do Trono? Desde o início? Como é? Entramos para o lançamento do primeiro CD. Hoje, a pastor João Lúcio, né? Sim. Pastor João Lúcio, pertencem a que ministério? Nesse podcast de hoje, uma alegria muito grande em estar recebendo uma pastora, uma mulher de Deus, uma mulher que nós nos habituamos a vê-la sempre, né? Através de vídeos, cantando, trazendo uma palavra de Deus. E hoje estamos recebendo aqui no nosso podcast a pastora Helena Tanuri. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Que alegria estar aqui com vocês, conhecendo Jequié, né, que nós não conhecíamos. Primeira vez em Jequié. Em Jequié, primeira vez, e a gente já está sentindo tanto o calor humano dessa cidade, que povo querido, que povo receptivo, como é na Bahia, né? Já conhecemos outras cidades da Bahia, mas em Jequié é a primeira vez. A gente está muito feliz de estar aqui na Igreja de Jesus Lírio dos Vales. Tive a oportunidade, conhecendo assim pessoalmente a senhora, de conhecer também o esposo da senhora, que é pastor também, pastor João Lúcio. Isso. E aí, como é que foi esse conhecimento? Como é que conheceu o pastor Lúcio? Bom, João, a gente se conheceu na época de colégio. Nós tínhamos muitos amigos em comum. Nós estudamos no mesmo colégio durante alguns anos, mas não nos conhecemos no colégio. E aí fomos celebrar o aniversário de uma professora de música que chama Graça. Eu falo que a gente se conheceu na Casa da Graça. Em plena graça. Em plena graça. E fomos celebrar o aniversário da professora. Eu já tinha ouvido falar dele, já tinha ouvido falar de mim, mas não nos conhecíamos pessoalmente. E ali naquele dia a gente se conheceu, mas não tínhamos nada em comum, assim, não frequentávamos os mesmos lugares e tudo. Eu já caminhava com o Senhor, já estava na igreja, já fazia teatro, e o João não. Mas esse moço tinha uma sede de Deus, que eu falo que eu não preguei o evangelho para ele, ele arrancou o evangelho de mim. Quando ele ficou sabendo que eu era crente, ele começou a me bombardear de perguntas, sabe? Mas como é que é essa história de ser crente? Você é crente, mas você não parece crente. Aí eu fiquei, como assim que eu não pareço crente? Aí ele falou assim, não, porque os crentes que eu conheço, lá da minha rua, os crentes lá da minha rua, se a minha bola caía no quintal deles, eles rasgavam a bola e falavam que eu era filho do diabo. Jesus, sem misericórdia, Senhor. E ele falou assim, não, tem alguns irmãos que são um pouco assim, intensos demais, né? E ele, mas como que é? Você é crente, mas você é alegre, você trata todo mundo bem. E eu quero saber o que é isso, porque ele cresceu na igreja católica, mas ali na adolescência ele falou assim, eu ia na igreja e eu não sentia nada, ele não tinha tido uma experiência com o Senhor, né? Embora tenha sido crescido dentro do cristianismo, né? E aí eu falo que ele foi arrancando a palavra de mim. A gente se encontrava para nos conhecermos melhor e ele queria saber da Bíblia. Então eu falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É esse, eu acho. E aí eu brinco, né, que eu ganhei ele para Jesus, a alma dele para Jesus, e depois eu ganhei ele para mim. Primeiro para Jesus. Primeiro para Jesus. E depois eu ganhei ele para mim. Então eu nunca tinha tido namorado, tinha até uma expectativa, né, de quem ia ser o meu namorado e tal, na igreja onde eu frequentava. E aí, como o João era um novo convertido, ele enfrentou um pouquinho de preconceito, né? E foi nessa ocasião que nós fomos para a Lagoinha. Eu tinha ido apresentar uma peça teatral na Lagoinha, tinha um grande congresso de jovens, o Confra Jovem, e a minha igreja foi convidada para levar uma peça teatral, que era O Peregrino. E eu fui apresentar a peça e convidei o João para participar. E ali ele já amou a igreja, né? Só jovem, aquela vibração dos jovens, né? Eu gostei demais dessa igreja. Eu falei assim,
então você vai começar a frequentar a Lagoinha, porque ele tinha que se firmar, né? Verdade. E no ambiente que eu estava, apesar do povo ser muito querido, tinha esse preconceito, talvez por causa de uma expectativa de quem ia ser meu namorado, essas coisas de igrejas menores que a gente sabe que tem. Tem que ser um filho de pastor, Exato. filho de obreiro, aquela coisa, eu sei como é. E aí, bendito seja Deus, ali na Lagoinha nós nos firmamos. Logo assim que a gente foi para a Lagoinha, ele entrou na classe de batismo, batizou. Pastor Márcio, logo, um tempo depois, fez o nosso casamento, né? E ficamos em Lagoinha 34 anos. Lá nossos filhos nasceram, lá nós dois entramos no Diante do Trono e vivemos uma história tão linda. Esse ano a gente faz 36 anos de casamento, para a glória do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor tem nos sustentado e cuidado de nós. Bendito seja Deus. Amém. Então, ambos são de BH? Sim. Os dois nascemos em BH, temos umas famílias assim bem parecidas, né? Morávamos em bairros vizinhos, uma realidade muito próxima e estudamos na mesma escola, né? Muitas coisas em comum. E aí o que mais precisava de termos em comum, que era Cristo, o Senhor preparou, né, de um jeito tão lindo, e não só para nós caminharmos juntos, mas para caminharmos juntos servindo a Ele, caminharmos juntos no serviço ao reino, né? Tanto é que quando nós entramos no Diante do Trono, nós já fazíamos parte do louvor da igreja da Lagoinha já há algum tempo, no grupo El Chamar, que era um outro grupo, e a Ana fez o convite para a gente entrar, fez o convite para nós dois. E eu falei assim, Ana, eu sei que vocês não precisam de uma voz feminina, já tem muita voz feminina. Eu sei que você está me chamando de... Você está me dando uma colher de chá, mas eu sei que vocês precisam da voz masculina. Não tem problema, o João pode entrar e eu vou apoiar ele. Ela falou assim, não, Helena, eu quero vocês dois, né? Então a gente vai vendo assim como é que Deus reuniu a gente com um propósito que é maior do que eu, do que ele, um propósito maior do que a gente, né? Então o pastor João também canta? Canta. Amém. Não cantou somente a pastora. Não. Ele canta também para Jesus. Canta para Jesus, principalmente. Amém. E a senhora falando aí, pastora, sobre DT, né? Diante do Trono. Eu queria conversar um pouco mais sobre Diante do Trono e dar um testemunho que Diante do Trono marcou várias gerações. Várias gerações. Eu diria assim, que o ministério Diante do Trono, quando surgiu, era um ministério que perpassava por várias gerações. Então, adolescentes, pré-adolescentes gostavam, né? Pessoas maduras, adultos, verdade, gostavam. E eu também fui impactado pelo ministério Diante do Trono. Glória a Deus. E aí, como é que foi essa experiência? Eu vi a senhora falando aí, 34 anos? Na Lagoinha, nós fizemos parte da Lagoinha durante 34 anos. E quanto tempo de Diante do Trono? Desde o início? Como é que foi? Entramos logo depois, entramos para o lançamento do primeiro CD, que a gente nem sabia, pastor, que ia virar a banda Diante do Trono, né? A primeira tiragem do CD foi uma reunião dos grupos de louvores da Lagoinha, né? Que montou a orquestra, o back vocal, tinha um grande coral que era também montado por todos os grupos de louvor da Lagoinha, e o propósito era gravar um CD para nós começarmos um trabalho missionário na Índia. Pastor Márcio tinha acabado de voltar da Índia, muito impactado com a dura realidade da Índia e de meninas, especificamente chamadas as intocáveis, né? Que as meninas eram vendidas para prostituição aos 5, 6 anos de idade. Uma história realmente trágica. E o pastor Márcio falou, não, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que começar um trabalho missionário, nós temos que comprar essas meninas, né? E dar a elas dignidade, educação, né? E apresentar o Senhor Jesus a elas. E o primeiro CD Diante do Trono nasce desse intuito, de registrar as músicas que a Ana já estava compondo. E o objetivo, tanto é que a primeira tiragem do CD Diante do Trono 1 foi o número de membros da Lagoinha na época, que era em torno de 5.000 pessoas. Então, se cada um da Lagoinha comprar um CD, a gente já começa uma obra na Índia. Esse era o objetivo, né? E o Senhor tinha infinitamente mais, aquilo que nenhum de nós almejou, sonhou, ou pelo menos prospectou que iria acontecer.
mesmo a gente sabendo do talento que a Ana tinha, do coração rendido que ela sempre teve, né? A Ana sempre teve um coração missionário. Desde tenra idade ela foi chamada para compartilhar o evangelho, né? Ela fala que o coração dela pulsou pelas nações, ela tinha 8 anos de idade. Então, assim, Deus juntou aquela obra missionária que ele queria fazer, um bando de valentes que precisavam de ser curados e colocou sob a liderança de uma menina, que na época a Ana tinha o quê? 20 e poucos anos, né? E uma menina, mas com o coração rendido nas mãos do Senhor, sedenta por ser usado por Ele. E assim nasceu o Ministério Diante do Trono. Então, na primeira gravação, nós iríamos fazer parte, mas eu estava tendo o meu segundo filho, Miguel. A gente morava longe, sem carro, 2 crianças pequenas. Ficava muito complicado para a gente, para os ensaios, que eles estavam ensaiando todos os dias à noite, né? Então, nós não pudemos participar da gravação, mas no lançamento a gente já participou, né? E ficamos durante 13 anos. Fomos até o CD Aleluia, foi o último trabalho que a gente gravou. Depois do CD Sol da Justiça, que foi em Natal, a gravação foi em Natal, nós fizemos uma participação especial como despedida, assim, né? Foi muito bom e foi uma história maravilhosa. A irmã, qual é o naipe? Cantava o quê? Soprano? Eu contralto. E o João? Eu tenho uma curiosidade, João. O João tenor. Tenor. Na verdade, a voz dele é barítono, né? Mas ele... Aí ele flutua, né? O barítono tem essa facilidade. O barítono, no estilo musical do Diante do Trono, a voz não soava muito. Então, os arranjos sempre foram feitos para tenores, né? E aí o João integrou esse trio de tenores, né? E é bom, né? Quando a família tem um projeto assim unido. É maravilhoso. Todo mundo na mesma direção. Sim, sim. Interessante, glória a Deus. Mas hoje a irmã continua no Ministério Lagoinha? Não, hoje nós ficamos na Lagoinha até fevereiro de 2024. Nós já vínhamos percebendo que a nossa estação ali estava acabando. Mas aquele negócio, né, pastor? Como é que a gente sai de uma casa onde a gente é filho por 34 anos sem o Senhor falar para onde e por quê? Né? A gente sentia isso, mas a gente não sabia para onde que a gente ia. Não tínhamos a menor ideia. Então, se Deus não falar para a gente onde a gente vai, a gente fica quieto. Se Deus não falar, a gente não se move, né? E assim nós ficamos durante uns 3 anos, pastor, né? Aguardando. Se essa impressão que está no nosso coração for de Deus, Ele vai apontar um lugar. Verdade. Até que nós fomos ministrar em Fortaleza, no Ceará, no acampamento de mulheres ali perto de Fortaleza. E os pastores vieram tomar um café com a gente. Era um congresso de mulheres, era um acampamento de mulheres. E ele falou: olha, eu quero ir para tomar um café com você e com o João. Porque o João, a gente sempre está junto, né? Sempre está junto. Mesmo quando é um evento para mulheres, que é a maioria dos eventos que eu faço parte, o João sempre está junto, me liderando como Jesus, né? Amém. Como uma liderança gentil. Glória a Jesus, trazendo o João. E aí... Nesse encontro debaixo de uma mangueira, pastor, o pastor virou para mim e falou assim: Helena, você tem pedido uma resposta de Deus e Ele manda te dizer que Ele não vai falar de novo o que Ele já falou. Quando ele falou isso, pastor, eu sabia exatamente. E ele não tinha intimidade, nenhuma. Não sabia. Nós estávamos conhecendo, né? Não tínhamos intimidade nenhuma. E eu já comecei a chorar. Ele falou assim: você sabe do que se trata, não sabe? Eu falei assim: eu sei. Ele falou: então, ok. E continuamos, né? E naquela hora que ele me falou isso, pastor, o Senhor falou assim: eu te disse o que você ia fazer quando eu falei que era para sair do Diante do Trono? O Senhor não me disse qual era o próximo passo. Ele só falou: o seu tempo no Diante do Trono cumpriu o propósito, pode sair. E a gente estava no melhor momento, porque eu penso assim, naqueles anos todos de ministério, nós fomos sendo aperfeiçoados, curados, reconciliados com o Senhor e uns com os outros, né? Superando diferenças, superando o ego, que a gente sabe que é uma coisa que tem muito no meio, né, das artes na igreja, da música, do teatro, enfim. E a gente percorreu toda essa caminhada de discipulado, de superar o nosso próprio ego. Nós tivemos uma liderança muito, muito forte e sensata, né, nos orientando.
Foi um tempo de crescimento, e quando a gente pensou, pronto, agora a gente já está pronto. Aí Deus falou, pois é, agora então já cumpriu o propósito, pode ir. Já está pronto. Eu não sabia que o Senhor ia me trazer para o Ministério da Palavra. Eu não tinha ideia disso, pastor. Né? Até então era mais a questão do música, canto. A música canto. Que sempre teve, né? A música, o teatro, a gente sempre foi muito conectado às artes para a glória de Deus, né? E aí, eu trabalhava no DT, eu dava aula no CTMDT, né, que era o Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono. Então eu dava aula sobre o coração do artista, onde a gente tratava essas questões do ego, arte na adoração, né, como é que a arte foi feita por Deus para a glória de Deus. Ela foi desvirtuada, mas ela é feita para a glória de Deus, e ela encontra o seu ápice quando ela glorifica ao Eterno, né? Verdade. Então, eu nunca pensei que eu fosse para a palavra, mas ali também no Diante do Trono eu estava sendo preparada para isso, porque eu comecei viajando com a pastora Zenete, testemunhando da obra que Deus estava fazendo no meu coração, enquanto eu estava ali como backing vocal do Diante do Trono. Eu comecei a dar o meu testemunho de libertação, de cura interior, de cura das minhas memórias, de coisas do passado que eu tinha varrido para debaixo do tapete, e Deus tinha trazido à tona para trazer cura para o meu coração. E isso tudo eu passei dentro do Ministério Diante do Trono. A pastora Zenete acompanhou de perto o processo e começou a me levar para os seminários de intercessão para que eu pudesse testemunhar do que Deus tinha feito na minha vida. E assim começou. Qual foi essa participação? Fala um pouco mais sobre a pastora Zenete. A pastora Zenete, ela era a liderança, vamos dizer, a liderança espiritual. A Ana tinha a visão espiritual, né, daquilo que a gente ia fazer. Mas a Zenete foi aquele cuidado pastoral, tete a tete. A pastora Zenete e o pastor Gustavo, né, o marido da Ana. Mas a Zenete, principalmente com o time feminino, né, a Zenete era aquela que estava caminhando mais junto, entendendo as demandas, entendendo as necessidades, percebendo claramente que haviam coisas ali que Deus precisava de tratar, né? Eu costumo brincar, pastor, que Deus pegou um monte de gente ferida que ele queria restaurar para um propósito maior, reuniu todo mundo, e enquanto ele nos curava, nos restaurava, nos levantava, ele foi fazendo isso com a nação. Né? Porque todas aquelas canções que nós cantamos, primeiro nós as experimentamos, né? Há um bálsamo em Gileade, né? Aquele Águas Purificadoras, que foi um CD tão poderoso no que tange a nossa cura, né? Aquilo a gente experimentou antes de trazer para a gravação, né? Então, assim, muitas coisas a gente ia vivendo e ministrando sobre a nação, vivendo e ministrando sobre a nação, né? Então, o que Deus fez, só Ele podia fazer mesmo, é para a glória dEle. Hoje, a pastor João Lúcio, né? Sim. Pastor João Lúcio, pertencem a que ministério? Olha, eu e o João Lúcio estamos numa comunidade que chama Igreja Esperança. Nós tínhamos feito lá um curso bíblico, né, que a gente gostou muito lá, que era um curso de vida cristã, teológico de vida cristã. E nós nos apaixonamos, conhecemos irmãos e foi muito, muito bom aquele contato. Mas nós não sabíamos que era para lá que nós iríamos, né? Quando nós saímos da Lagoinha, conversamos com o pastor Flavinho. Eu já tinha feito a transição do pastor Márcio para o pastor Flavinho, que hoje Quem é o pastor Flavinho? O pastor Flavinho é aquele que ficou no lugar do pastor Márcio na Lagoinha sede. Mas não é da família Valadão. Não é. E o pastor Flavinho, ele caminhou muito próximo ao pastor Márcio nos últimos anos de pastorado do pastor Márcio. Quando teve a pandemia, o pastor Márcio, a conselho médico, se afastou da igreja para preservar a sua saúde. E o pastor Flavinho, então, o pastor Márcio cuidava da Kingdom, né, de todos os pastores por reuniões online. E o pastor Flavinho e o pastor Lucinho, os dois assumiram o púlpito da Lagoinha, né? E o pastor Flavinho, ele tem o jeito do pastor Márcio, é uma coisa muito interessante. Então, quando o pastor Márcio transicionou a Lagoinha matriz para o Flavinho, para a igreja não foi um choque, porque o pastor Flavinho já estava pastoreando a igreja nos anos de pandemia, né? E ele tem um jeito do pastor Márcio, assim, aquele jeito carinhoso de falar, aquele jeito manso de falar, né? Ele foi bem discipulado pelo pastor Márcio, assim. Então, nós fomos conversar com o Flavinho, o pastor Márcio já tinha transicionado, e nós entendemos que a transição do pastor Márcio era o tempo.
Porque antes, como é que eu ia chegar para o pastor Márcio, meu pastor fofinho, pastor? Ia falar com ele assim, pastor Márcio, Deus está falando que o nosso tempo aqui acabou. Né? Muito mais difícil. Muito mais difícil. Pastor Márcio, meu Deus, ele tem um papel muito especial na nossa vida, né? E ele nos casou, ele apresentou os nossos filhos ao Senhor, ele celebrou as nossas bodas de prata. Então tem muita história, muita história. Muita história. E aí, quando o pastor Márcio transicionou, nós entendemos, é o tempo, né? E aí, logo depois, uns meses depois, nós recebemos essa palavra, então vamos, a gente dá o passo e depois Deus mostra a estrada, né? E assim a gente fez. Conversamos com o pastor Flavinho. O pastor Flavinho foi muito, muito querido naquela conversa, nos abençoou. Falou assim, olha, eu não posso dizer para vocês dois que eu fico feliz dessa notícia que vocês estão me dando. Mas eu sei que vocês não brincam. E eu sei que vocês estão sendo direcionados por Deus. Vocês estão nessa casa há 34 anos, né? E eu sei que só Deus mesmo levaria vocês a essa decisão. Então, o que eu posso dizer é que a gente quer que vocês voltem para nos visitar, que as portas da casa estão sempre abertas para vocês, mas nós vamos abençoar vocês naquilo que Deus tem para vocês. E foi maravilhoso. Era do jeito que eu queria que fosse, né? Não por causa de uma ruptura drástica, mas em paz, e fomos liberados, e foi uma grande bênção, debaixo da bênção, da oração. Como deve ser, né? Como deve ser. E Deus vai, né, providenciando todas as situações. Eu acho que esse desligamento do pastor Márcio propiciou, né? Sim. Deu abertura para a pastora chegar e colocar dentro do Flavinho, né? Sim. Bom, apesar de estimá-lo, amá-lo, não era a mesma coisa do pastor Márcio. Sim, né? Sim. E nós falamos com ele, Flavinho, não é nada contra a sua liderança, por favor, não entenda isso. Nós admiramos, respeitamos você e entendemos que o pastor Márcio transicionou para o pastor certo, né? O homem que Deus escolheu para a Lagoinha Matriz. E a gente entendeu isso sempre, né? Mas é quanto aquilo que Deus tem para fazer com a gente mesmo. Amém, né? Amém. E como é que está o relacionamento da pastora Helena Tanuri com Ana Paula, com André, com a família, né? Valadão. Sim, da família a gente sempre foi muito próxima, a Ana e a Mariana, né? Por eu ser mulher, né? Por ela ter sido a nossa líder direta por 13 anos no Diante do Trono. Então minha relação com a Ana sempre foi uma relação mais próxima, né? Mas com todos eles, pastor, eu tenho uma relação pacífica e de gratidão. Eu tenho uma história com cada um deles, com o pastor André também, eu tenho uma história de gratidão com o pastor André. Por muitas vezes o pastor André nos abençoou pessoalmente, como família, nos abençoou. Então, assim, eu tenho uma história, eu tenho muito mais coisas boas para lembrar, pastor, entendeu? Do que qualquer diferença, até divisão teológica. Às vezes a gente tem as nossas diferenças, mas o que nos une é muito maior daquilo que nos separa. E eu sou dessa pessoa, eu gosto de me apegar àquilo que é bom. Quero trazer a memória que, né, me pode dar esperança. Então, nós temos um relacionamento muito bom. Se eu me encontrar, não temos mais um relacionamento próximo, né? A Ana mora hoje na Flórida, pastor André também, Mariana mora no Rio e nós continuamos em Belo Horizonte. Então, a nossa convivência já há alguns anos, né? Desde que a gente saiu do Diante do Trono, na verdade, ela foi escasseando. Mas sempre quando a gente se encontra, é uma relação de muito amor, de muito respeito. Isso é importante, né? Eu sou muito grata a essa família, pastor. Né? Muito grata por tudo que eles plantaram, por tudo que eles me inspiraram, né? Por tudo que eles me ensinaram. E as divergências acontecem entre eles, entre a gente, verdade, né? Mas, como eu disse, eu afirmo, o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. E nem sempre uma divergência é ocasião para uma falta de respeito, de jeito nenhum, para uma ingratidão, de jeito nenhum, entendeu? De jeito nenhum. Paulo e Barnabé entenderam que era um tempo deles, né? E os dois continuaram sendo homens de Deus, fazendo a obra do Senhor, Deus usando-os. Exato. E é assim que eu vejo, né? É importante esse entendimento. Mas me diga, pastora, e os novos projetos? Está aí já no forno aí, que a vida da pastora Helena Tanuri sempre abençoou vidas. Amém. Bendito seja Deus. Tem algum outro projeto, assim, mesmo projeto solo, projeto online, alguma coisa que a pastora possa dizer, olha,
nós vamos continuar abençoando vidas. Bom, eu já tenho uma jornada aí com as mulheres aí de uns 20 anos, né, caminhando, ministrando a mulheres, especificamente ao público feminino, com mais constância, e a gente tem visto como Deus tem feito coisas lindas entre as mulheres. Mas eu comecei a perceber, há uns 4 anos atrás, pastor, fazendo uma pesquisa, me veio esse desejo no coração, e eu comecei a fazer uma pesquisa nas igrejas que eu ia ministrar, perguntando para as irmãs, olha, quem aqui tem mais de 5 anos que caminha com Jesus? Aí as pessoas levantavam a mão, e falaram, para essas pessoas que levantaram a mão, eu quero perguntar, quem de vocês já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez nesses 5 anos de caminhada com o Senhor? E para meu assombro, eu comecei a perceber que o número de mãos erguidas, dentre aquelas que caminhavam com o Senhor mais de 5 anos, eram muito poucas. E eu comecei a ficar um pouco assustada. E fiquei pensando, meu Deus, como que nós vamos conhecer ao Senhor, andar com o Senhor, ouvir a sua voz no meio de tantas outras vozes, se a gente não conhecer a verdade da tua palavra, que nos revela inclusive o seu caráter, os seus atributos, quem o Senhor é, como o Senhor age, como o Senhor pensa. A gente só percebe isso, pastor, lendo as Escrituras Sagradas. E as pessoas, às vezes, elas se contentam com a praia. E Deus está chamando a gente para mergulhos profundos, né? Tem lugares em Deus que são insondáveis, exatamente como o oceano. Mas tem lugares em Deus que são maravilhosos, mas não estão na praia. E as pessoas não... Mas que são possíveis. E são possíveis. Né? Dá para colocar um traje de mergulho, né? Fazer um curso de mergulho e mergulhar. Né? Então eu comecei a encorajar as mulheres para que elas lessem a Bíblia, para que elas estudassem. Porque hoje, pastor, graças a Deus, nós temos uma linguagem bíblica mais acessível. Então a gente tem a nova versão transformadora, por exemplo, a NVT, a NVI, principalmente a versão de 2011, né? São bíblias com a linguagem atualizada, mas que não perdem a sua essência, né? Não perdem a essência do idioma original. Então é uma linguagem muito clara, não é? Porque às vezes, dependendo das traduções, as pessoas têm uma dificuldade de compreender o texto bíblico, mas hoje eu falo, gente, compra uma Bíblia, uma NVT, compra uma NVI, hoje tem a concordância, hoje tem pesquisa, hoje tem tantos lugares que você pode, mas o que estava dizendo nesse termo? Que termo que é esse aqui? A gente tem hoje muito material de apoio para estudo bíblico. Então nós somos indesculpáveis. É verdade. Porque enquanto nossos irmãos em países da cortina de ferro, em países em que o evangelho é... Igreja sofredora. A igreja sofredora e a igreja perseguida estão sedentos por uma Bíblia. Dentro do meu tablet ali eu tenho 7 versões da Bíblia. Então assim, nós somos indesculpáveis. Tem pessoas que não têm nem 7 páginas, nenhuma página inteira. Exatamente. Né? E elas se apegam àquilo e elas querem conhecer mais sobre Deus. Então, nós não podemos nos acomodar. E eu comecei a encorajar essas mulheres. E disso nasceu o curso Fundamentos Bíblicos e Espirituais para Mulheres. É um curso em 3 módulos. No primeiro módulo eu falo sobre os atributos de Deus, né? Quem Deus é, o que a Bíblia diz que Deus é. Porque as pessoas às vezes... elas criam um Deus imaginário, né? Não o Deus da Bíblia, mas o Deus mais parecido com o Papai Noel, o gênio da lâmpada. É verdade. O Deus mágico. Exatamente. Deus mágico e um Deus que faz só as minhas vontades. É só um Deus de barganha. Esfrego a Bíblia e aparece. Exatamente. Se eu orar e jejuar e ler a Bíblia só pela religião, ele vai fazer tudo que eu quero. E na verdade não é isso. Se eu der o dízimo, resolveu tudo. E a gente sabe que quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe que não é esse Deus imaginário. Então o primeiro bloco, o primeiro módulo é os atributos de Deus. O segundo módulo é um panorama bíblico de Gênesis a Apocalipse, né, dizendo como que os livros surgiram. A Bíblia é uma coletânea de livros escrita em 1500 anos por 40 autores diferentes, em 3 idiomas diferentes, vivendo em épocas diferentes. É um livro sobrenatural, né? Então eu vou fazendo um panorama no segundo bloco de Gênesis a Apocalipse, falando de cada livro rapidamente, de uma maneira sucinta, mas profunda. E o terceiro módulo é as disciplinas espirituais. Por que a solitude, a oração, o jejum, a leitura da palavra
ela é importante para a manutenção do nosso relacionamento com Deus. Porque caminhar com Deus não é sobre seguir uma religião. Caminhar com Deus é sobre conhecê-lo e andar com Ele. Né? Como aconteceu com Noé, como aconteceu com Enoque, como aconteceu com Abraão, com Elias. Com Elias, o Senhor quer que a gente ande com Ele e não só o visite aos domingos. Então surgiu o curso e quem quer fazer o curso é só ficar ligado nas minhas redes sociais, que novas turmas sempre são abertas, né? De tempos em tempos, pelo menos 2 vezes por ano a gente abre novas turmas e as pessoas podem se inscrever para estar comigo. Mas se a pessoa que está ouvindo aqui agora esse podcast, você, poxa, eu achei interessante esse projeto, eu queria acompanhar esse estudo, como é que essa pessoa faz para... Bom, você vai primeiro começar a ficar de olho lá no meu Instagram, que é o @htanuri. O Tanuri é com 2 N's e E no final. É H ponto ou só H mesmo? H, só o Tanuri. @Tanuri. Esse é o meu. Eu tenho um reserva que é o Tanuri oficial, mas o que eu uso ele é o Tanuri. E no Tanuri a gente sempre está atualizando as pessoas. Hoje, por exemplo, lá no meu perfil está a viagem para Israel, que uma vez por ano eu levo mulheres a Israel, né? Congresso de Mulheres em Israel, numa imersão mesmo no território da Bíblia, né? A gente caminha sobre a Bíblia em 3D, tem sido também maravilhoso. Esse vai ser o 10º congresso. Agora, assim que o link sair de lá, aí já deve voltar o link dos novos lançamentos, das novas turmas, né? Então sempre fica atento lá no meu Instagram, que eu sempre estou trazendo conteúdo que edifica, que ensina a Bíblia. Também nós estamos fazendo isso no meu YouTube. Isso é só para mulheres? Os homens são bem-vindos. Temos alguns homens, pastor? Mas o homem que está ouvindo aqui, que quer participar, pode ter esse acesso também? Pode também. Não é fechado só para mulheres, preferencialmente para as mulheres. Sim, é porque a gente já percebe, eu percebo que, por exemplo, os homens, eles são mais inclinados ao estudo. Quando eles se interessam, eles vão estudar teologia. Tanto é que os nossos maiores teólogos hoje no Brasil são homens, né? Eles têm aquele interesse de aprender, de buscar, de estudar, de fazer o seminário e tudo. E as mulheres, às vezes, também por causa das suas funções, maternidade, casamento, elas ficam... às vezes acanhadas no estudo da Bíblia, mas o fato dos homens estarem exercendo liderança não nos impede de aprendermos a Bíblia e de conhecermos o Senhor, né? A gente vê ali o apóstolo Paulo sendo assessorado no seu ministério por mulheres o tempo todo, né? A própria Jesus, né? E agora, por exemplo, Priscila e Áquila, né? Priscila e Áquila ensinavam, os dois ensinavam, né? Então a gente vê claramente que o próprio Jesus, ele inaugura um novo tempo, dando acesso à mulher, tirando elas a mulher, que mantinham financeiramente. Então Jesus tira a mulher desse lugar à margem, né, que vigorava naquela cultura, naqueles dias, né, e ele inclui a mulher. Dá um protagonismo às mulheres. Exatamente, é muito lindo. Né? Então a gente não pode ter preguiça. O Senhor nos deu essa oportunidade de aprender dele e a gente precisa se aproximar conhecendo mais dele. Amém. Né? A senhora falou também aí, pastora, de um projeto também, Israel, 3D. Como é que... Bom, eu estive em Israel a primeira vez, pastor, eu tinha 27 anos. O João, nós já tínhamos a nossa primeira filhinha, e o João me deu de presente, porque ele sabia que o meu sonho era conhecer as terras bíblicas. E ele me deu de presente, eu lembro assim, o sacrifício que a gente fez pra gente ir, né, financeiro, a gente recém-casado, não dava para ir os dois, o dinheiro não dava para levar os dois, ele falou, não, você vai. E eu me lembro que lá eu fiz uma oração, Senhor, eu quero tanto voltar aqui, mas com o meu marido. E 20 anos depois, 20 anos depois nós começamos a levar mulheres a Israel, né? E é uma experiência singular, pastor, porque assim, muitas coisas que a gente lê na Bíblia, a gente pensa que a gente entende, mas quando a gente tem a experiência geográfica, histórica, a gente está lá no meio onde tudo isso aconteceu, ganha vida. E a nossa leitura bíblica, depois de ir a Israel, ela muda completamente. A nossa perspectiva muda, né? Um exemplo simples, eu ficava pensando, né? O Mar da Galileia, né? Só que, na verdade, o Mar da Galileia é um lago, né? E eu ficava pensando, quando eu era adolescente, né? Vamos para outra margem, mas como que você vai para uma outra margem do mar, né? E aí, quando a gente vai e a gente
vem pessoas com a gente de todos os níveis de fé. Tem gente recém-convertido, tem gente que já caminha com o Senhor há muito tempo, mas não lê a Bíblia, e tem gente que já, né, é um estudioso das Escrituras, inclusive do hebraico. Então, é muito rico. Né? Nunca mais você vai ver a Bíblia do mesmo jeito, ler a Bíblia do mesmo jeito, e quando você entra naquele barco sobre o Mar da Galileia, desliga os motores e você pensa, foi sobre essas águas aqui que ele caminhou? Mas é uma experiência que não tem preço, na minha opinião. Amém. É importante eu trazer à baila assim esse assunto, porque eu sou de Salvador, pastor. Estou aqui há 21 anos, aqui na cidade de Jequié. É uma cidade turística. E às vezes a gente faz umas comparações. Aí eu via muitas vezes que as pessoas forjavam situações. Aí me vinha sempre à mente, eu preciso ouvir da pastora essa impressão pessoal da senhora. Me vinha assim, poxa, será que não estão forjando alguma coisa? Não, Jesus aqui fez a ceia, não nos montes, nos lugares que a Bíblia relata. Sim. Mas algumas coisas, né? Os próprios guias, a gente trabalha com guias muito sérios, né? Muito confiáveis. Mas os próprios guias, eles já dão pra gente uma designação. Eles falam assim, olha, quando eu disser para vocês o lugar A significa foi aqui que aconteceu. É irrefutável. Nós temos evidências, nós temos arqueologia. Aqui que aconteceu. Comprovações científicas. Né? Aqui é o lugar B. Muitas pessoas falam que é, outras pessoas dizem que não, mas assim, não é aqui. Não podemos afirmar. Mas se não é aqui, nessa mesa, é aqui nessa cadeira. Sim. Nós estamos na região. Exatamente. E tem a parte C. A parte C, isso aqui é mais por tradição, mais por turismo. Eu fico até mais tranquilo ouvindo isso, entendeu? Porque é essa sinceridade que eu nunca tinha ouvido. Eu não sabia que havia assim, tipo um escalonamento, um critério. Bom, pelo menos com os guias que a gente trabalha, que devem ser os sérios, né? Eles têm esse critério, sabe? De serem sinceros e tudo. E também a gente começa a perceber algumas coisas. Por exemplo, quando a gente foi no Monte a primeira vez lá, né, quando eu tinha 27 anos, nós fomos no Monte das Bem-aventuranças. E aí, o guia que estava nos guiando na época, ele desceu assim a montanha e a gente ficou mais alto na montanha. Ele desceu assim, hoje é cheio de plantações, né? Hoje lá não está exatamente do jeito que era. Agora, eu dou graças a Deus, pastor, porque muitos lugares que para nós é sagrado, para os judeus não é. E eles só estão preservados por causa da igreja. Entendeu? A igreja católica, lá na época de Constantino, a mãe de Constantino se converteu, ela inclusive chamava Helena também, e ela foi buscando os lugares na Terra Santa e ela comprava aquelas terras e edificava uma igreja. E essa foi a maneira daquele lugar ser preservado. Então, hoje nós temos lugares para visitar por conta disso. Então, por exemplo, o Monte das Bem-aventuranças é esse lugar. Então, parte do monte, a igreja comprou o terreno, está lá preservado. E aí o guia desceu e ele começou, e a gente conversando aqui em cima. E ele lá de baixo, ele gritou que a gente estava falando aqui em cima. E a gente falou assim, mas como é que você está ouvindo a gente? Ele falou assim, sim, porque tem uma acústica na encosta da montanha que é apropriada para você ouvir. Entendeu? Então, a gente pensa assim, gente, realmente. Então provavelmente foi por esse motivo que Jesus escolheu aquele lugar. A gente questiona, né? A gente pergunta hoje, como é que Jesus falou para 5 mil, 15 mil pessoas, 10 mil pessoas, sem microfone, sem microfone, por menos ruídos que na época houvesse, mas mesmo assim, então existe uma acústica especial. Especial naquele lugar, sabe? Eu lembro que quando eu vim de lá, eu relatei isso para o João, ele usou isso num trabalho que ele estava fazendo de faculdade, né? Ele usou esse exemplo. Então, a gente vê algumas coisas muito peculiares, né? O Rio Jordão é o mesmo Rio Jordão. E aí a gente chega lá e a gente pensa que o que torna o Rio Jordão um rio especial é o que aconteceu nele, porque ele é um rio comum, pequeno. Se não fosse, teria a mesma impressão de Naamã. Exatamente. Assim, é muito maravilhoso a gente, por exemplo, a gente perceber a terra que mana leite e mel. O que mais tem na terra bíblica? Tâmaras.
o mel não era um mel de abelhas, era um mel de tâmaras, né? Que é uma planta nativa praticamente, que dá em abundância, e é mel mesmo, né? Aquele mel de tâmaras, a gente compra lá mel de tâmaras, né? As oliveiras. Realmente a tâmara, ela é bastante adocicada. Bem adocicada, e muito saudável, muito saudável. Então lá eles produzem mel de tâmaras, fazem pratos à base de mel de tâmaras. Então você vai entendendo o pão sem fermento, né, a alimentação, a geografia, o terreno, o território, né, pedregoso. Hoje Israel é tecnologia de ponta para a agricultura, né? Como eles conseguiram fazer uma terra árida produzir, né? Então os kibbutz ali, as coisas é muito, muito precioso. Então a gente vivenciar isso é muito enriquecedor, historicamente, culturalmente e biblicamente também. Então, como é que essa pessoa, também só mulheres nessa viagem? Nessa viagem, casais? Os homens que nos acompanham são com as esposas, né? Já tivemos também filhos acompanhando a mãe, levando a mãe, e já tivemos também filha levando um pai que tinha o sonho de conhecer. Mas assim, uma pessoa, um homem solteiro que queira ir, não é o perfil. Não é o perfil. E porque a caravana são mais mulheres mesmo, né? Agora, homens sempre estiveram conosco, sempre tem um marido de alguma esposa, um filho de alguma mãe, e é maravilhoso porque essa presença masculina, ela é muito boa, né? Principalmente quando a gente vai para territórios árabes ali, na Cisjordânia, por exemplo, Jericó, Belém, são territórios árabes, né? Dentro de Israel, territórios que são da autoridade palestina, onde a gente pode entrar e sair sem problema, mas a presença masculina é muito bem-vinda. Os homens colocam uma autoridade, né? E graças a Deus eles sempre estão com a gente. O endereço é o mesmo aqui. Se alguma mulher aí que está nos ouvindo se interessar, é o mesmo endereço. Sim, lá no No perfil tem o link que dá acesso direto à agência que trabalha em parceria com a gente. Amém, amém. Bom, já estamos finalizando, né? O nosso bate-papo rapidinho, não foi, pastora? Foi. Rapidinho o nosso bate-papo. Queria deixar que a pastora fizesse algumas considerações finais. Eu queria que a pastora orasse pelo nosso público. Quero dizer, pastora, que se eu já a admirava, né, pela mulher de Deus que a senhora é, muito mais agora, né? A simplicidade do pastor João também, isso, né? Eu sinto que vocês exalam Jesus. Amém. Isso é importante. Eu digo isso, não é verdade. Eu sempre gosto de dizer que a gente preserva, né, as coisas boas, ressaltando-as com equilíbrio. Isso não é para vaidade pessoal, mas eu sempre gosto de citar um versículo. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Então, Ele é que quer que sejamos luz. Amém. Ele é que quer que façamos a diferença com o sal da terra. Amém. Então, isso eu estou dizendo, olha, valeu a pena Jesus morrer. Tem pessoas que entendem projeto, princípio do Senhor e que obedecem. Amém. Então, eu quero dar esse testemunho aqui. Glória a Deus. Casal de Deus, uma mulher de Deus. Amém. E aí eu queria que a pastora fizesse essas considerações finais e também fizesse uma oração abençoando o nosso povo. Bom, eu quero me dirigir a você que está assistindo a esse podcast e dizer para você que os dias são maus. E eles tendem a ser mais desafiadores, mas o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. E Ele quer levantar a sua igreja nos momentos de aridez como uma fonte a jorrar para a vida eterna. A sua vida carrega uma fonte. O Senhor está em você, você carrega uma fonte. Então, não deixe essa fonte ser entulhada. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito. E muitas vezes a gente coloca
coisas sobre a fonte do Espírito, interesses pessoais sobre a fonte do Espírito, ego, vaidades sobre a fonte do Espírito, o materialismo sobre a fonte do Espírito. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você jorre sem detença a vida de Deus. Amém, né? Busque a palavra de Deus. Não se alarme com os dias, mas a nossa esperança é que o dia do Senhor se aproxima. Amém. Isso não é para ser desespero, isso é para ser encorajamento. Amém. É tempo de brilhar a luz do Senhor. Onde você está, na universidade, no trabalho, trocando a fralda dos seus filhos, ensinando essas crianças no caminho que elas devem andar, que você brilhe a luz de Cristo por onde Ele te levar, em nome de Jesus, e que as pessoas bebam da água da vida que flui da sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, pastora? Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, Amém. porque sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer coisa Amém, alguma. Senhor. Pai, nos ensina a nos agradar de Ti, a encontrar o nosso prazer em Ti e tão somente em Ti. Tira os nossos olhos, Deus, das distrações que esse mundo nos oferece. Verdade. Ó Deus, nos desmama desse mundo e nos faz ansiar pela Tua volta. E nos faz esperar com expectativa e esperança, anunciando os feitos do Senhor, Amém. a bondade do Senhor, o evangelho do Senhor, até aquele grande dia. Nos ajude, nos sustente, nos ensine e segura a nossa mão. Amém, Jesus. Segura a nossa mão, Senhor, Amém, para que a gente não erre o caminho, Amém. para que a gente não seja enganado nem pelo nosso próprio coração. Amém, Senhor. Nós oramos ao Senhor. Abençoe cada pessoa que o Senhor mesmo colocou diante desse Amém, podcast. Senhor. Amém. Cobre com teu sangue, Jesus. Em nome Aquele de que está desviado dos teus caminhos, Senhor, que hoje seja o dia de Amém. volta para casa. Ó Deus, em nome de Jesus, que hoje eles coloquem o pé no caminho, Amém. Senhor, e que eles recebam novas vestes, um anel nos dedos, sandálias nos pés, Amém. para desfrutarem novamente da tua casa e da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.